Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso estudo de teologia. Já passamos o nosso estudo sobre criação, mas falamos muito sobre a criação segundo a Bíblia, mas também falamos sobre esta teoria falsa de evolução. Então, mas falamos sobre várias coisas. Entramos na nossa última vez também falando sobre homem. Homem foi criado como trindade, com três partes. Este corpo, alma e espírito. Falamos sobre Deus trindade, tendo três partes também. O nosso corpo combina com esta parte de Deus como Jesus Cristo. Deus manifestado em carne, o corpo. Mas também a nossa alma combina com Deus Pai. Mas nós não vimos Deus. Está a ver? Mas também o nosso espírito combina com Deus, o Espírito Santo. Simplesmente Deus apresenta-se a nós de uma maneira para dar-nos oportunidade de entender quem é Deus. Podemos entender Deus melhor por entender estas três partes. Ele é um Deus. Não estou a falar sobre três deuses. Um Deus com três partes. Eu sou um homem, mas eu tenho três partes. É simples entender desta maneira. Falamos sobre este tabernáculo do Velho Testamento, lugar dos judeus, para entrar na presença de Deus. Aquele sumo sacerdote, uma vez de cada ano, ele entrou a este lugar chamado lugar santíssimo para chegar à presença de Deus, que combina com o nosso espírito, para dar-nos entendimento das coisas de Deus. Foi necessário para oferecer pecados, usar água para lavar antes de entrar a este lugar santo. Como este pau, palavra, como este candelabro, a luz de Deus, também como oração, para mostrar-nos a maneira para aproximar Deus, para entender Deus. Por entrar naquele lugar santíssimo, entendemos pouco. É difícil entender completamente Deus, mas podemos alcançar e entender algum de Deus. Mas eles usaram isto do Velho Testamento, não pertence a nós. Como cristãos no corpo de Cristo, este templo, esta religião judaicos antes da vinda de Cristo. Mas aquele lugar santíssimo combina com o Espírito de Deus. Mas também aquele pátio, a parte exterior, combinou com Jesus Cristo como o corpo de Deus. Também aquele lugar santo combina com a alma, por ser Deus Pai. Então, mas Santíssimo Espírito Santo, pátio, Jesus Cristo, a alma, Deus Pai no meio, para dar-nos oportunidade de saber o que é esta carne. Chegamos à presença de Deus Pai por Cristo, mas também para entender o Espírito, este lado de Deus Santíssimo, como a alma. A alma é ligada com assuntos espirituais, mas também assuntos carnais. É como a nossa alma. Vamos estudar um pouco mais sobre isto. Mas vamos ler na página 48. Eu tenho esta figura, mas no meio de página 48 vou ler. Vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 7. Mas vamos ler. O homem foi feito em três partes. O corpo do pó da terra, o fôlego da vida, como a vida que é como o espírito, e a alma vivente depois dos outros. O homem com três partes é como bola. Então, mas vamos ler, primeiramente, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vamos achar estas três partes. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, o corpo dele. Está a ver, E soprou em suas narinas, o fôlego da vida, o espírito dele. E o homem foi feito alma
vivente, a alma dele. Estas três partes, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então, mas eu escrevi este bola aqui, hein? Também tem uma figura de uma bola mais abaixo desta página 48, mas ao lado esquerdo temos bolo só por olhar no exterior, mas ao lado direito pode ver este bolo cortado para ver para dentro, hein? É interessante. Por ver a mim não vai ver o meu interior, mas por cortar-me vai achar mais carne. Simplesmente temos ar dentro do nosso espírito, alma dentro do nosso, alma que não são visível. Está a ver, hein? Então, mas por cortar-me, vou a ser mais breve, hein? Mais brevemente, pode ser. Mas vou continuar por ler. A bola tem parte exterior, que é como o corpo. Esta parte aqui, o exterior da bola. Mas também, que é como o corpo, há ar por dentro, que é como o espírito. E câmara de ar de dentro que ganha forma da bola, que é como a alma. Então, este câmara de ar é como esta alma. Adão foi criado da pó da terra. Ele estava lá no chão, por ser, hein? Sem ar, sem alma. Quando compra bola, mas sem ar, só tem este parte que é a parte exterior, mas sem forma. Não pode jogar futebol com futebol sem ar, porque não tem forma. Mas é como, isso é uma ilustração para mostrar-te a natureza de homem. Três naturezas, três partes. Hein? Eu tenho duas naturezas, a pessoa salva tem duas. O velho homem, natureza pecaminosa, também o novo homem. Mas, homem perdido tem só uma natureza. Mas este bolo tem três partes. Este exterior como o corpo, câmara de ar como a alma, mas este ar como o espírito que dá forma à bola. Sem este ar, aquela alma não existiu. Mas Adão tornou-se alma vivente por receber este ar. Está a ver, não? Então, mas esta ilustração vou continuar por ler abaixo da página 48, pode ser também como a roda de bicicleta. Para melhor entender estas três partes, vamos examinar cada destas. Página 49, acima da página, o corpo. Os nossos corpos são fáceis para entender. Temos capacidade de ver, ouvir, saborear, tocar e cheirar, desculpa. Tomé não confiou em Cristo a primeira vez que Cristo apareceu aos apóstolos, depois da ressurreição, por causa de faltar de ver e tocar Cristo. Vamos ler João capítulo 20. João capítulo 20, e vou ler o versículo 25. A Bíblia diz, mas vou ler 24 também. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Então Tomé disse, sem ver as mãos e tocar o mão dele, também o lado dele, não vou acreditar. Por que é que ele disse isto? Nós confiamos na nossa carne. É fácil confiar
de uma coisa vista. Mas por tentar acreditar de uma coisa não vista, é mais complicado. É mais difícil, sim. Então, mas também disse isto, vou continuar por ler. Nós gostamos de confiar em coisas que podem ser entendidas fisicamente. Depois da morte, a Bíblia diz que o corpo voltará à terra. Vai apodrecer. Vai acontecer corrupção, a Bíblia diz. Este corpo vai haver corrupção. Não é possível escapar disto. Vamos ler alguns versículos. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, vou ler o versículo 4. A Bíblia diz: de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Vou dizer isto. Deus vai julgar de uma maneira correta. Ele vai julgar com justiça. Ele não é homem para mentir ou para fazer julgamento falso. Não. Ele vai julgar certamente. Não só isto. Vamos ler Romanos capítulo 6. O que é uma parte deste julgamento? Romanos capítulo 6, 23, versículo bem conhecido. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Vamos morrer porque somos pecadores. Não vai escapar disto. É uma verdade. Pertence a todos os homens. Vamos ler Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, vou ler o versículo 27. A Bíblia diz: e como aos homens está ordenado morreram uma vez. Está a ver, Como aos homens está ordenado morreram uma vez. Depois disto o julgamento. Vão morrer segundo a palavra de Deus. Então, mas Deus, a palavra dele é exata. Então, não é possível escapar disto como animal. A preocupação do homem é satisfazer a carne dele com preservação, gratificação e reprodução. Os motivos do homem natural podem parecer a ser diferentes, mas no fim são assim, ok? Então o homem pode chegar, o homem perdido sem Cristo pode chegar apresentando-se como um homem verdadeiro. Homem muito religioso, que ajuda outros também. Não é nada mal, isto é um mostro de amor, é necessário. Mas, depois de examinar aquele homem sem Cristo, vai achar que ele está a confiar de uma outra coisa, além desta salvação de Deus. Não é possível ser homem verdadeiro desta maneira, mas podia parecer como homem verdadeiro. Desta maneira, é necessário examinar o homem para discernir, mas ele está a confiar em Cristo ou não? É isto. Não só isto. O corpo, já vimos, mas no meio da página 49, o Espírito. A Bíblia ensina que o Espírito de Deus é como o vento. Vamos ler. João capítulo 3. João capítulo 3, e vou ler versículo 8. A Bíblia diz: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Mas está a falar sobre este Espírito Santo de Deus. Já falamos sobre estas representações do Espírito Santo, mas cedo no nosso estudo de teologia. Mas vamos ler também Ezequiel capítulo 37. O Espírito Santo é como o vento. Ezequiel 37, vou ler versículos 6 a 10. A Bíblia diz: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis.
profetizei como se me deu ordem, e houve ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez rebuliço, e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre elas, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre elas por cima, mas não havia nelas espírito. Não havia espírito. E ele me disse, profetiza, mas é uma figura de restauração de Israel, mas podemos entrar mais simplesmente, estes ossos são formados, carne também, mas o que vai acontecer com esta vida delas? Hein? Versículo 9, e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza o Filho do Homem, e dizia ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, o Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou nelas e viveram e se puseram em pé exército grande em extremo. Então, mas está a falar sobre este Espírito Santo dando vida como vento. Mas acontece conosco também, como salvação. Já limos Joel capítulo 3, novo nascimento. Mas também, lembra-te, como a criação de homem. Deus deu a folhega dele, Adão, nos narinhas dele. E ele tornou-se alma vivente. Ok, mas este ar, como vento, vou continuar por ler. O nosso espírito foi feito do fôlego de Deus, segundo Gênesis capítulo 2, versículo 7. Já limos aquele versículo. A palavra grega de espírito é pneuma. O estudo de energia feito de ar é pneumático. Desta palavra pneuma. Ar, mas energia de ar é pneumático. A doença com que uma pessoa tem problema a respirar é pneumonia. Também, o espírito do homem é o ar que foi dado por Deus, que nos dá a capacidade de conhecer e comunicar com Deus. Antes da queda de Adão, antes da queda, Adão conheceu Deus e comunicou abertamente com Ele. Depois da queda, Adão tinha capacidade de crer em Deus como os diabos, mas quais são também espíritos, mas ele perdeu a capacidade de adorar Deus em espírito e em verdade. Vamos ler Tiago, vou mostrar isto aqui. Hein? Tiago capítulo 2 e versículo 19. Então, a Bíblia diz, tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Eles têm grande temor, porque eles não têm capacidade de aproximar a Deus, comunicar com Deus, mas eles não querem também, penso que. Mas homem, depois da queda, Adão perdeu a capacidade de comunicar abertamente com Deus por causa do pecado dele. Ele sabia sim, é Deus, mas este assunto do pecado criou barreira entre ele e Deus. Então ele era como estes demônios, estes diabos. Ele sabia sim é Deus, mas ele não teve relacionamento com Deus. Isto é o que Deus quer. Isso é a razão, ele criou o homem. Está a ver? Este espírito de Adão, ele foi criado na imagem de Deus, mas ele perdeu esta imagem por pecar, e ele perdeu a possibilidade de comunicar abertamente com Deus, sem a ajuda de Deus, que Deus deu a nos como a pessoa de Jesus Cristo. Então, mas, lembra-te, Jesus, vamos ler Joel capítulo 24 também, Joel capítulo 4 também. Joel capítulo 4,
ler não só 24, mas vou ler 22 a 24. A Bíblia diz: vós, lembra-te, ele estava nesta conversa com esta mulher samaritana. Ela começou a falar sobre a lei religião delas, samaritanos, também contra aquela lei religião dos judeus. 22. Jesus respondendo: vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Está a dizer que, para mim adorar Deus, é necessário adorar em verdade. Eu conheço Marco é mau, é pecador. Adora em espírito. Mas não é possível mim sem ajuda, porque o meu espírito é morto. Morreu Adão no dia em que ele comeu, morreu espiritualmente. Mas fisicamente muitos dias depois. Ele estava a andar como um homem vivo na carne, mas com um espírito morto. Também os filhos dele, também você e eu, nasceram com um espírito morto, andando como homens vivos, mas dentro somos mortos espiritualmente. Então, sem resolver este barareia, é impossível aproximar a Deus e adorar Deus abertamente. Está a ver? Jesus, ele disse: a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A hora vem. O que Jesus está a dizer? Mas ele está a preparar para morrer na cruz, para abrir-nos caminho para aproximar a Deus abertamente, honestamente, na verdade. É isto. Está a ver? Mas sem esta ajuda de Cristo, nós não temos esta possibilidade. Então, mas vou continuar por ler. O que aconteceu a Adão? Quando ele caiu, o seu espírito morreu no mesmo momento. Mas eu já disse isso, mas quero mostrar-te o versículo. Vamos ler Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, vou ler o versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas ele não morreu fisicamente no dia. Ele continuou a viver, gerar filhos, trabalhar com suor do rosto, a Bíblia diz. Abaixo neste mundo maldito de Deus. Mas ele morreu no dia em que ele comeu, mas simplesmente espiritualmente. Adão morreu fisicamente muitos anos depois da queda, mas ele morreu espiritualmente no mesmo dia em que ele comeu da fruta proibida. Antes da salvação, nós somos espiritualmente mortos. Vamos ler Efésios capítulo 2. Boa passagem. Efésios capítulo 2, quero ler versículo 1 a 5. E vos vivificou. Ele está a falar sobre crentes que já nasceram de novo. E vos vivificou, estando vós mortos espiritualmente em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, não segundo o Espírito Santo, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Filhos da desobediência, não filhos de Deus. Filhos da desobediência. 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, filhos da ira. Filhos da ira, filhos da desobediência, filhos da ira, não filhos de Deus. Como os outros também. Mas, versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ele vivificou-nos. A grande vantagem para deixar esta ciência falsa de evolução e acreditar num Deus vivo que pode dar-me a vida eterna, um escape do inferno. Glória a Deus! Eu tenho agora a vida eterna. Não vou mentir. Estou muito feliz por causa disto. Marco, o pecador, ele não merece nada. Mas, pela graça, lembra-te, esta graça, recebendo o favor que não é merecida. Marco, o pecador, não mereceu nada. Mas Deus, com grande graça, as riquezas da graça dele, deu-me esta vida eterna. Vou continuar por ler. Com salvação as nossas almas são salvas, mas o nosso espírito é vivificado. Está a ver a diferença? O espírito morto recebeu vida novamente. A alma foi salvo. Ok, vamos considerar isto um pouco mais. Mas vamos ler sobre este novo nascimento, João capítulo 3. João capítulo 3, vou ler versículo 3 a 8. A Bíblia diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? 5. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele está a falar sobre dois nascimentos feitos de duas maneiras, ou pode ser maneira pode ser o melhor, de duas coisas. Não é bom descrever desta maneira, mas nascer da escola. 5 novamente. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água, nascimento físico, e do Espírito, nascimento espiritual, não pode entrar no reino de Deus. 6. O que é nascido da carne, água física é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Está a ver? Outro quer dizer, mas esta água é batismo. Não vai achar batismo nesta passagem. Jesus estava a fazer uma comparação porque Nicodemos foi confundido. Como é possível nascer novamente? Ele nasceu entrar no ventre da minha mãe novamente? Não, Jesus disse, aquele nascimento era de água. Do ventre de mãe, Mas ele nasceu espiritualmente também, Senhor Nicodemos, Senhor fariseu, religioso, é necessário nascer de novo. Ele disse isto, ele está a fazer comparação. Versículo 7. Não te maravilhas de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento, novamente. 8. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ok, estamos a ver, Vou continuar por ler. Jesus Cristo estava a fazer uma comparação entre o nascimento físico e o nascimento espiritual. Esta passagem não está a falar sobre batismo com água. Batismo não é mencionado.
Nós precisamos de ter o Espírito regenerado, que acontece com salvação. O Espírito Santo viva em nós com salvação. Vamos ler João capítulo 14. Hein? João capítulo 14, e vou ler versículo 17. A Bíblia diz: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhece, porque habita convosco, na pessoa de Cristo. Ele está a falar antes da crucificação dele, e estará em vós, depois da crucificação dele. O Espírito Santo estava lá com Cristo, na pessoa de Cristo, mas ele disse, ele habita convosco, mas estará em vós. Ele entrou, o Espírito Santo, para habitar dentro dos crentes depois da morte dele, depois da ressurreição dele, depois da ascensão dele ao céu. Ele enviou este Espírito para dar-nos conforto. Consolador, outro nome do Espírito Santo. Ele entende-nos. Ele está aqui para dar-nos ajuda. Mas não foi possível antes desta morte de Cristo. Ele habita em nós. Então, ele vive em nós com salvação. Também vamos ler Romanos, capítulo 8, versículo 11. Romanos, capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, o Espírito Santo, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Está a falar sobre o Espírito Santo que habita dentro de uma pessoa que acredita em Jesus. Vamos ler também 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, vou ler o versículo 11. Mas vou ler mais, vamos começar o versículo 9. Como está escrito: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, vou dizer isto, o homem natural, sem Cristo, e não subirão ao coração do homem estas coisas de Deus, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas, versículo 10, Deus nos las liberou pelo seu Espírito. Ele liberou estas coisas de Deus ao crente. Lembra-te, Adão perdeu esta possibilidade de comunicar abertamente com Deus, mas como o Espírito Santo, o meu Espírito é revivificado. Eu tenho esta capacidade novamente. Eu não sou morto espiritualmente. Agora eu tenho a vida eterna. Está a ver? Porque eu tenho Cristo. Grande vantagem, Mas, versículo 10 novamente. Mas Deus nos las liberou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Como é possível homem morto espiritualmente entender estas coisas de Deus sem ajuda? Não é possível. Mas com a ajuda de Deus, por enviar o Espírito Santo dele para habitar dentro do homem, é possível. É possível. Glória a Deus por isto. Vou continuar. Segundo esta passagem, o espírito do homem é uma classificação com aplicação aos todos os homens em geral. Por exemplo, há o espírito do homem que pertence a todos os homens do mundo. Nascemos com este espírito morto, espírito de homem. Mas, quando eu sou salvo, eu recebo o Espírito Santo do mesmo momento. Mas, então, por ser outro amigo,
ele quer receber Cristo comigo. Ambos de nós recebemos o Espírito Santo. Mas este Espírito Santo dele não pertence só a ele, mas para mim também. Vou dizer isto. Ele tem o seu próprio corpo. Eu tenho o meu próprio corpo. Ele tem a sua própria alma. Eu tenho a minha própria alma. Mas ele não tem o seu próprio espírito. É comum. Antes da salvação, o homem tem um espírito comum entre todos. Mas também depois da salvação, como o Espírito Santo. Por isso ele é salvo também. Ambos de nós têm o Espírito Santo, mas ele não tem o Espírito Santo diferente do que o meu Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de mim, posso dizer desta maneira, está a entender. O Espírito não é particular para um homem, mas a alma sim, o corpo sim. É diferente. É diferente. Devemos entender isto. Simplesmente estamos a entrar a estudar esta esfera espiritual que é contrária à nossa natureza física. É pouco complicado entender, mas como o Espírito Santo dentro de nós temos esta capacidade, é necessário procurar entender Deus. Está a ver, hein? Então, vou continuar. Hein? Segundo esta passagem, o espírito do homem é uma classificação com aplicação aos todos os homens em geral. Nós não temos espíritos individuais, mas o espírito do homem é um e o Espírito Santo é um. Também vou dizer isto a outro. Espírito de animais, por exemplo. Além destes dois tipos dos espíritos, existem também o espírito dos animais. Vamos ler. Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3, e vou ler versículo 21. A Bíblia diz: quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Este fôlego é espírito, mas o fôlego do homem vai para cima, volta a Deus, como Cristo com a morte dele na cruz. Mas não, estes do homem vai para baixo da terra. Então, estamos mostrando esta diferença. Este evolucionista, ele quer dizer mais homem desenvolveu do macaco, mas a Bíblia diz que o espírito do macaco vai abaixo, mas o espírito do homem para cima. Vou dizer isto, também falamos sobre estas, não mencionei isto, é simplesmente outra prova, mas estas répteis, elas não têm o mesmo tipo de sangue do outro criaturas na chão. Chamamos estas, desculpa, dá-me um minuto, hein? Estou a procurar a palavra mamífero. Este mamífero tem sangue diferente. Tem temperatura diferente do que peixe. Este peixe tem sangue frio, mas não. Mamífero, não. Ele tem sangue color, por ser. Então, mas como este sangue mudou? Vou dizer isto, o sangue não mudou. Deus criou todas as criaturas com o seu próprio sangue. É isto. Devemos entender isto. Isso é uma outra prova contra este desenvolvimento. Mas, aqui achamos este espírito de animal vai abaixo, mas não o espírito do homem. O espírito do homem volta a Deus, como a morte. A alma é diferente. Vamos estudar um pouco sobre isto também, mas simplesmente quero te entender isto. Vou continuar por ler abaixo de 49. Além destes dois tipos dos espíritos, existem também o espírito dos animais e os demônios, que são espíritos imundos do diabo, separado do espírito do homem.
também deste Espírito Santo de Deus. Podem ser Espíritos vários, mas este Espírito não é particular para um homem. Okay? Também, outras vezes, homens são habitados dos espíritos, demônios, diabos. A Bíblia diz na outra língua. Simplesmente devemos entender isto. Depois da morte física do homem, o espírito volta a Deus. Vamos ler Eclesiastes capítulo 12 também. Eclesiastes capítulo 12. Quero ler versículo 7. A Bíblia diz: e o pó volta à terra. Mas vou dar contexto. Mas ele está a falar sobre este homem que está a tornar-se mais velho. Ele está a dar exemplos da fraqueza do corpo. Mas vou ler versículo 6 para só dar um pouco de contexto. Antes que se rompa o cordal de prata e se quebre o copo de ouro e se despedace o cântaro junto à fonte e que sebre a roda junto ao poço e o pó volta à terra. Está a falar sobre a morte do homem físico, mas é necessário entender o contexto da passagem. E o pó volta à terra como o era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Está a ver? Deus deu este Espírito, volta a ele. Mas a diferença deste Espírito que foi dado de Deus e volta a Deus com um homem que já morreu espiritualmente, penso que não há problema com o Espírito. O problema está com o homem, mas ele morreu espiritualmente por desobedecer. Algumas destas coisas, desta esfera espiritual, são complicadas, mas a Bíblia fala sobre estas coisas. É necessário entender as verdades da Bíblia também. Nós não cessamos a existir depois da morte física, porque as almas de homem continuam depois da morte no céu ou no inferno. Então, falamos um pouco sobre os nossos corpos. Falamos um pouco sobre o nosso espírito, o espírito do homem. Vou dizer da maneira singular, mas o crente mora também com o Espírito Santo. Mas ele tem a vida eterna por receber o Espírito Santo. A alma é salva. Mas vamos entrar na página 50 para falar um pouco sobre esta alma também. Não vamos ter tempo suficiente para acabar o nosso estudo da alma, mas vamos entrar um pouco e podemos continuar na nossa próxima lição. Então, acima da página 50, a alma, vou continuar por ler. Quero realçar isto novamente. O nosso corpo dá-nos conhecimento do mundo. O nosso espírito dá-nos conhecimento de Deus. E a nossa alma dá-nos conhecimento do nosso mesmo. O que é alma? Para entender isto, vamos ler primeiramente Lucas, capítulo 16. Esta é esta história deste homem rico, também mendigo chamado Lázaro. Lucas, capítulo 16. Quero começar por ler em versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias legal e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Mas, versículo 23, e no inferno. Então, mas
Este mendigo, ele foi ao paraíso. A Bíblia diz, o céu de Abraão era paraíso. Antes da morte de Cristo estava no céu da terra. Lembra-te, a separação entre este lado paraíso e este outro lado inferno, antes da morte de Cristo. Com a morte de Cristo, ele levou o paraíso com ele para o terceiro céu. Está lá agora, mas não antes da morte dele. Então, este Lázaro, este mendigo, ele foi ao paraíso. Este outro rico, ele foi ao inferno. Então, o outro quer entrar e dizer, está a ver, Marco? Para ir ao paraíso é necessário ser pobre. Para ir ao inferno, a pessoa vai ficar rico. Não, a Bíblia não ensina isto. Cuidado com isto. Vou dizer isto. O pobre tem grande vantagem, mais do que outras pessoas deste mundo. Por quê? Porque este pobre, ele é mais humilde para reconhecer a fraqueza dele. Ele não é preocupado com as... Mas pode ser preocupado, cuidado. Alguns são, mas geralmente este pobre não é preocupado com o mundo como este rico. Mas eu já encontrei-me algumas vezes com pobres que são muito preocupados com estas coisas do mundo. Para contar tudo exatamente, para nenhuma vez mostrar graça, para enganar, para organizar, manejar a vida dele, para ganhar em todas as vezes. Sim. Há pobres como isto que ainda não alcançou riquezas, mas tem desejo alcançar riquezas. O amor não é o raiz de todo o mal. Não. A Bíblia diz o amor ao dinheiro. Não o dinheiro. Desculpa, eu penso que falei mal. Dinheiro não é o raiz de todo o mal. Mas o amor de dinheiro. O amor de dinheiro é. É possível pobre amar dinheiro. Mas, vou dizer isto, pobre tem mais oportunidade de ter fé em Deus, porque ele não está preocupado com estas coisas. Homem rico, ele é preocupado com satisfazer o homem, para controlar as riquezas dele, para ganhar mais. Mas, por dizer isto, não estou a dizer que todos os ricos vão ao inferno, não. O que determina quando uma pessoa vai ao inferno ou vai ao paraíso, ou pode ser céu agora, com Cristo. Depende do que eles façam com Jesus Cristo. É isto. A pessoa que confia em Cristo tem a vida eterna. Mas, simplesmente, geralmente, o pobre é mais disponível a confiar em Cristo do que rico. Mas não é possível entrar e dizer, está a ver, Marco? Este pobre vai ao céu, este rico vai ao inferno. Não é possível dizer desta maneira. Cuidado. Vamos continuar por ler. Versículo 23, novamente. E no inferno este rico ergueu os olhos. Os olhos dele. Mas vamos ler versículo 22 novamente. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o céu de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Onde estava este corpo deste rico? Estava no chão, no sepulcro. 23. E no inferno? Mas, Marco, eu pensava que o corpo dele estava no sepulcro. O corpo dele estava no sepulcro. Mas não a alma dele. Não a alma dele. Mas, então, no inferno ergueu os olhos. A alma dele tem olhos. Marco, não estou entendendo. Camarada de ar. A alma dele tem olhos. Mas os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu céu. Vou dizer isto, vamos entrar em grandes detalhes
sobre este assunto da alma. Também vamos perder por estudar um pouco aqui também mais na nossa próxima lição. Então, antes de entrar com estes detalhes e deixar-te no meio do estudo, o tempo já chegou para o fim desta lição. Vou acabar aqui. Vamos continuar com este estudo sobre a alma na nossa próxima vez. Vai entender muito melhor a maneira em que era possível este homem rico, a alma dele ter olhos, mas não só olhos. Vamos examinar isto mais. É necessário entender estas 3 partes. Penso que muitos destas seitas têm mau entendimento. Esta diferença. Corpo, espírito, alma. 3 partes. Este espírito não é alma. Não é. São diferentes. A Bíblia diz a palavra por dividir entre elas. Ok. Vamos entrar mais para falar sobre a alma na nossa próxima vez. Até aquela vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.